Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Mais uma vez com vocês nessa quinta-feira. É um dia consagrado como todos os outros e é uma felicidade estarmos aqui com essa grande e maravilhosa família que constitui os mosaicos do novo ciclo. Cada um mantém o seu mosaico, essa família está crescendo cada dia. Isso é muito gostoso e muito gratificante dentro desse outro universo do que a gente vê na mídia, né? Existe um mundo à parte que é pacífico, que é harmonioso, as pessoas são fraternas, são amigas, e é esse mundo que nós estamos construindo a cada dia. E vai chegar o dia que esse mundo vai ser mais conhecido do que este outro que a gente vê. Pois bem, sempre lembrando mais uma vez que dia 23 de outubro próximo eu estarei em São Paulo, é um domingo, das 9 às 18 horas, estarei ministrando o workshop A Terapia dos Fractais. Eu vou mostrar como os fractais, a matemática, as figuras geométricas, a música, as cores podem trazer-lhe bem-estar sem você fazer absolutamente nada. Você simplesmente se permite e os fractais, as cores, a música trazem para você harmonia, paz interior, e nós vamos conversar sobre outras coisas num dia muito gostoso de vivências, 23 de outubro, um domingo, das 9 às 18. O contato é, anote aí, vi.vespero@gmail.com, vi.vespero@gmail.com, os contatos. Ontem foi um dia dentro do sempre maravilhoso, com muita grata lembrança e muito agradecido à lei por estar participando desse processo. Nós completamos 6 anos de Mosaicos do Novo Ciclo. Exatamente no dia 28 de setembro de 2005, através de um instrumento da lei, um amigo nosso comum me apresentou o Jorge um tempo antes, e no dia 28 de setembro de 2005, uma quarta-feira na ocasião, às 20 horas, Jorge e eu estávamos falando sobre revelações sobre o passado da humanidade. E aqui estamos até hoje. 6 anos de Mosaicos do Novo Ciclo e vamos até onde a lei assim o desejar. Parabéns a todos vocês, parabéns a todos que fazem parte dessa maravilhosa egrégora, que foi o tema da nossa semana retrasada, que nós estamos construindo cada dia. Um fraterno abraço especial, só vou citar ele hoje, para o Jair Teodoro Lopes de Santos, São Paulo, mais um irmão nosso, o nosso cordial abraço. Agradecendo também as pessoas que colaboraram espontaneamente pela manutenção do Vida Inteligente. Nós formulamos, não foi uma vez, foi algumas vezes, e-mails, solicitações para que as pessoas colaborassem com a manutenção do Vida Inteligente, porque tudo do Vida Inteligente é disponibilizado gratuitamente. Então nós pedimos, eu sempre falo, mas é o Eustáquio, né? Pediu colaboração para que a gente pudesse manter o Vida Inteligente. Às pessoas que colaboraram, o meu muito obrigado. Aqueles que não o fizeram, muito obrigado também. E ontem, para encerrar a minha iniciação aqui do programa, ontem eu tive um dia triste. O Jorge vai brigar comigo, eu sei, mas eu senti. Ontem eu tive que ser instrumento de levar a cachorrinha de estimação da família, a cachorrinha que tinha 17 anos conosco. Ela estava com as patas imobilizadas, as de trás não funcionavam mais, cheia de tumores, cega e doente, não se movimentava e não comia há 4 dias, nem bebia nada. E eu tive que levá-la ao veterinário, o veterinário chegou a um consenso e nós tivemos que, o veterinário optou pela eutanásia. Então eu tive um dia muito triste, superei, porque afinal todos nós temos amor por todas as coisas e principalmente por aqueles que nunca falam mal da gente, né? Que estão sempre amigos, abanando o rabinho pra gente, essas coisas, então a gente sente muito mais a falta. Pois bem, isso tudo dito, depois dessa minha preleção longa, apresentou-se hoje
para ser falado o tema rituais. Nós vamos falar sobre rituais hoje. O que são os rituais? Não vamos falar especificamente de ninguém, de nenhuma ordem, de nenhum segmento, absolutamente nada. Mas eu mesmo tenho curiosidade disso. Quero saber para que serve um ritual? O ritual é lícito, não é? Por que as pessoas não se vestem nos rituais como nós? Por que eu tenho que ir? Por que o padre se veste daquele jeito, por exemplo? Por que você vai numa loja e no dia da cerimônia, um tem faixa azul, outro tem faixa preta, um tem avental, um tem capa assim? Por que se usa roupa comprida? Vocês leram nas sociedades antigas, vocês veem filmes antigos, as pessoas andavam de túnica, uns andavam com isso aqui. Será que isso tudo tem algum sentido, alguma razão de ser? Claro que deve ter. Então, esse tema se apresentou, eu achei muito bom, porque é uma curiosidade que eu tenho grande, e eu trouxe aqui o nosso querido amigo, irmão, mais até do que isso, companheiro de 6 anos, que nós estamos juntos aqui. Como eu disse, agradeço a lei, né, por ter você, Jorge, aqui. Eu que agradeço. Então, o tema se apresentou. E... Sim, é um bom assunto. Agora eu vou deixar você falar um pouquinho, né? Não, isso é um bom assunto. Então, primeiro, eu quero fazer um agradecimento a você pelo convite, porque são 6 anos podendo conversar contigo, conversar com todos. Isso é uma coisa fantástica. Fantástica, né? Eu também concordo. Para mim é uma felicidade muito grande. E você também falou que se formou uma egrégora, né? Então, é muito engraçado porque isso que se formou aqui no Vida Inteligente, esse compartilhamento de conhecimento, né? Isso equivale como se fosse a fundação de uma ordem antiga que compartilha conhecimento em prol dos outros. Né? Assim, então, o cristianismo primitivo, a maçonaria, inicia assim, tem uma fonte de conhecimento, que não sou eu, Claro, né? claro. E aí compartilha o conhecimento, determina trabalho, vai trabalhando o conhecimento, cria metas, essas coisas assim, e é o que se tem feito. Né? E aí se cria egrégora, e aí essa egrégora pode ser trabalhada no conhecimento, e você falou da questão dos rituais. Isso aqui que a gente está fazendo é um ritual. Vamos já explicar o porquê. Tá. Né? Então tem vários aspectos, então eu tenho muito a agradecer a você e a todos. Né? Primeiro por poder conversar, por vir aqui, que é uma coisa muito agradável. Depois as demonstrações de fraternidade que eu recebo quando às vezes você manda alguns. Né? Uma experiência, está sendo uma experiência muito boa, né? Muito tranquila. Agora, melhor ao víscera você me trouxe 15 dias atrás. Né? Aquilo que você falou aqui, em público, né? Que o que nós trouxemos aqui há 15 dias, nós, eu digo nós, né, sempre envolvido, foi você que trouxe, né? Mas não sou eu, é nós. É a ousadia minha. Não, o dia que não for nós, eu não preciso mais vir. Tá, né? Tá, mas eu gostei do que você falou, que nós tivemos, que você... tá bom, vamos manter o nós, ele quer se apresentar? A autorização para trazer, por exemplo, o Globo Azul para cá, sabe? Isso foi maravilhoso. Então, eu quero dizer em público e no ar aqui, o que foi em 112 programas, hoje é o 113 da Mosaicos do Novo Ciclo, em nenhum programa tivemos tanta solicitação como no programa Egrégora. E você sabe que essa coisa do... Que teve de gente que pediu o Globo Azul, você não faz ideia. Essa coisa nem do Globo Azul, da própria pronúncia do Pax. Antes ela era uma coisa assim tão reservada, a hipótese de 1935, 36, que se recomendava que se fosse falado assim em público, a pessoa mesmo falando para praticar aquilo, falasse em tom baixo para que não fosse ouvido por ninguém que não fosse adepto. Tá vendo? Então, quando você falou que isso foi autorizado... Isso foi um marco. Tanto é que eu falei assim que se a gente tivesse encerrado... Até perguntaram para você. Falaria, agora o Jorge não vai mais. Se a gente tivesse encerrado nossa conversa, nosso trabalho. O trabalho estava... Na semana passada estava feito. Perfeito, entendi perfeitamente. A gente veio num ponto, né? Agora a gente vai continuar. Deixa eu só comentar com relação ao que você falou do bichinho que morreu, né? O sentimento de tristeza é lógico, é a questão afetiva emocional que se envolve, eu recebi, né? Só para você... Você não imagina o número de scraps
do Facebook, que aconteceu com muita gente e a sensação foi a mesma. Então eu me lembrei sim. de mesma coisa, né? Me perguntaram, tinha me falado já que o teu bicho tinha morrido. Ah, é? Foi. Nossa, e aí perguntaram assim, mas então por que é certo fazer isso para um bicho e não é certo fazer isso para um humano? A resposta toda é óbvia, é muito simples, né? E também tem a ver com essa questão do envolvimento. Primeiro que é lícito que você tenha um animal doméstico, porque quando você está dando daí fraternidade, carinho, está interagindo com aquele bicho, você está fazendo um saque contra o futuro, porque você está dando para ele, né, uma experienciação humana que ele só vai ter daqui a algumas idades. Sério mesmo? Olha Sim. só que interessante. Não, porque todo animal, ele faz parte, e essa é a primeira diferenciação, por isso que daí é lícito você fazer isso com o animal e é ilícito você fazer isso com o ser humano, porque o animal, ele pertence a uma grupo. Alma grupal. Sim, todos os cães têm tem variações dependendo da raça, mas é uma alma só. Tá. Então, assim, o teu bichinho, né, ele é como se fosse assim, ele é a ponta de um todo, ele é a ponta de uma alma, né? E aí quando, então, você está tendo aquela relação fraterna com o bichinho, ele te dá carinho, você brinca, você considera como se fosse da família, ele é uma parte daquele... Claro. Você está fazendo um saque contra o futuro, porque você está dando uma experienciação humana para aquela... Aí o que acontece? Ela adquire consciência humana, né, o suficiente do ponto de vista afetivo emocional, que parte dessa alma grupo se destaca, né, e já passa a existir no reino seguinte. Porque ele é prévio, né? Prévio do humano é o animal, não é Exatamente. Então você está humanizando o bichinho. Aí então é ilícito você deixar o animal sofrer porque ele não entende o sofrimento. Olha aí, gente, que importante ter tocado nesse Ele não vai entender o sofrimento porque ele não tem o discernimento e a consciência do animal, né, ela funciona como se fosse o homem antes dele ter o arrancar, o eu sou, né? Então ela não está no cérebro espinhal, né? Ela está no neurovegetativo, então funciona no astral. Aí o sofrimento ele é desconhecido, é não inteligível, não tem razão de ser. Puxa vida. Já no caso do ser humano, que é um individualizado ligado a uma mônada, né? Aí por lei divina, a vida tem que ser preservada a qualquer custo. Entende? Por quê? Porque no sofrimento está o entendimento, está o karma, está uma razão de ser, está tudo. Perfeito. Entende? E o animal, ele em si não tem karma, ele não tem o porquê sofrer. Né? Então, é uma coisa assim, muito distinta, muito clara. Então, a maneira como você se relaciona com o reino animal e a maneira como você se relaciona com o reino hominal. Diz que o homem é um animal racional. Quem fala que o homem é um animal racional é uma ignorância muito grande. O homem não é um animal racional. O homem é hominal, é um outro reino. Né? E aí a relação com os animais, assim, eu sei, lá na minha casa nós temos um gato. Sim. Né? E aí ele é tido como filho das minhas filhas, né? Então eu sou o vô do gato. Né? E aí às vezes à noite, aí eu brinco de esconder com o gato e ele, assim, eu me escondo, ele vai procurar essas coisas. E gato é um bicho muito à toa, assim, né? E aí quando eu não quero que ele me incomode, daí eu pego e imagino alguma coisa assustadora assim no astral, geralmente um dragão, alguma coisa, e o bicho vê, né? Aí ele olha para mim, ele vê o que eu estou imaginando, né? Ele pega e se ouriça todo e daí sai igual assim, um gambá, né? Então é uma coisa divertida porque faz parte do processo, né? Puxa, isso foi muito importante de ter abordado, eu acho que consolou muita gente aí que perdeu os seus bichinhos. E a contribuição que você tem, não é que você perdeu um bichinho, é que você dedicou parte da tua vida para fazer com que parte daquela alma grupo animal tivesse consciência para vir a ser um humano no porvir. Isso bacana, é de lei. Que bacana, né? Que bacana. Quando cessa aquela existência daquele animal, cessou a existência, fez o que tinha que fazer, não tem sequência, né? Aí se tiver que sair para uma evolução seguinte, aí é por conta da própria evolução do gênero, não nos diz respeito, mas você fez o teu papel, né? E se diz inclusive que os adeptos, né, eles têm animais de estimação, porque é lícito, você faz um saque contra o futuro. Mas eu não quero ter mais nenhum da Doravante aqui. Tem aquela questão do sentimento de perda, né? Mas isso está analisando do ponto de vista humano, do ponto de vista evolucional, né? É uma coisa útil, né? Porque você está dando do teu dia a dia, né? Para o animal. E uma coisa assim, você pega o bichinho no colo, né? Isso eu não gosto de fazer. Você pega o bichinho no colo e aí
roça o nariz com o bichinho e tal. Aí o bichinho expira e você inspira, você expira, o bichinho expira. Então o átomo que agora há pouco está no teu cérebro, né? Daqui a pouquinho está na patinha do bichinho, o átomo de gás carbônico que estava na coluna dele, agora está fazendo parte de você. Então há um saque contra o futuro violentíssimo, né? Para o gênero animal nessa convivência, né? Tanto é que eu quero, não é o nosso tema de hoje, mas eu quero um dia aqui, já que isso aqui me atiçou agora a curiosidade, eu quero saber, nós vamos ver um programa de que forma que vai se apresentar, da gente falar exatamente de quando o animal ele está apto ou pronto para já começar a ter a experiência humana. Isso é muito importante a gente abordar isso, eu acho. Mas porque, aí inclusive, não é um animal, né? Não, claro, é o reino, né? exatamente, mas eu acho que nós estaríamos colaborando muito do ponto de vista de relação gente com animais, né? Existe muita judiação contra não tem que respeitar, e aí o mesmo respeito você tem que ter com o animal, você tem que ter com o vegetal, e também tem uma coisa assim, claro. O animal que nós vemos hoje, e até a gente vai conversar disso daqui a pouquinho sobre a questão dos rituais, mas o animal que a gente vê hoje, tem dois aspectos que é muito relevante. Primeiro é o seguinte, ele é a parte, né, da ronda animal, que assim, teve um sistema de evolução, onde a tônica, né, ela era o animal. Então, tudo que existia em termos de mais avançado, em termos de consciência, era o que a gente entende como animal. Só que em outras formas eram consciências, tanto é que tem um Buda, né, tem um Muni, né, que derivou da ronda animal. E o que a gente vê hoje são os resíduos kármicos, né, do reino animal, é o que a gente vê como um animal hoje. E ainda mais, alguns resíduos kármicos da própria humanidade também acontecem nos animais. Olha só que interessante. Então, isso Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que é muito relevante é o seguinte, não existe só a reencarnação no para frente, né? Do ponto de vista de lei, tem a metempsicose. Então, quando a criatura conscientemente lesa a lei, lesa a divindade, lesa a evolução, ele pode ser aquele animal que está na tua casa, consciente, sem poder se manifestar em termos de verbo, né, de mantrika shakti, aprendendo, espiando, e não só no animal, né? Há histórias de sacerdotes, de altos iniciados, que voltam como planta, consciente. Você ter uma ideia que a coisa não é brincadeira. Nossa, mas isso é tema, já gostei. Vamos lá, essas coisas vão aparecendo. Jorge. Então, a lei, a evolução, o cosmos, ela é uma coisa absolutamente linda, absolutamente intrincada, né, de complexa, né, e justa. Justa, isso é o mais importante. Do ponto de vista cósmico, não do ponto de vista humano. E eu não vejo a hora dessa justiça vir para o plano terrestre. Já está. Já está? Já. Tem a menor dúvida. Então tá. Bom. Vamos lá. Um abraço a todos, muito bom estar aqui. Recebi um e-mail da pessoa da Suíça, né? Foi, Suíça. De Portugal também. Vietnã. E olha só, telespectador Suíça, em Vietnã. Canadá. Nova Zelândia. E por aí vai. Tá. Quem sabe vem um e-mail de Agartha qualquer dia aqui. E-mail não ou vem alguém pessoalmente. Ou vem alguém pessoalmente aqui. Pode ser, né? Quem sabe. Porque já está misturado, né? Então. Já é bom esse convívio. E não é né? de agora, né? Bom, assim dizer. Vamos lá. Bom, com relação a rituais, né? É uma coisa muito interessante, que daí quando você fala ritual, o pessoal já logo imagina assim, aquele bando de esquisito de roupa branca escondido, isso. Ou aquele pessoal daquela seita, né, do tempo da Lemúria, né, ou aquele pessoal da seita da Lemúria invocando elementais, assim, mas ninguém pensa em religião, né, porque religião não é seita, né. Exato. E aí, nós vamos começar já esclarecendo que as religiões de hoje, né, que fugiram completamente do religios religare, que é ligar o homem à sua própria essência, à própria divindade, todas elas, sem exceção, né, todo o rito delas, né, derivam integralmente, né, dos rituais das tradições antigas ditas pagãs. Porque senão, por exemplo, assim, vamos supor, se a gente pega a tradição da Igreja Católica, onde Jesus, o Joshavim Pandira, nasceu há 2000 anos atrás. Aí quer dizer que então, antes desses 2000 anos, ninguém
fazia nada. Sim. Ninguém tinha acesso a Deus, ninguém tinha direito a nada, era assim, era um bando de pária, o mundo inteiro, e o direito adquirido é só 2000 anos para cá, que assim, é ele ir para trás ninguém nunca, né? Ou seja, assim, é ele ir para frente daqui a 1 milhão de anos ainda continua sendo ele. E os hebreus a mesma coisa, então assim, quer dizer, há 5.000 anos começou o mundo e quem nasceu antes nasceu fora do mundo. São perguntas, né? Então não procede, por exemplo assim, se nós pegamos, bom, primeira coisa assim, na tradição, primeiro tomar a tradição grega como referência e depois a gente vai para trás e vamos para frente, né? Então na tradição grega tem 2 termos que eu quero usar como referência, que é o epopte ou epoptai, né? Que é aquele que vê as coisas como elas são, é o iniciado que cuida dos chamados mistérios maiores, é o que tem de mais oculto. Na contrapartida tem o mistai, o mistes, o mister, que é aquele que vê as coisas como elas se apresentam, como elas aparentam ser, que é o que cuida dos mistérios menores, que é o que faz a chamada Maia, né? No decorrer de todas as tradições, sempre então existiram os chamados mistérios maiores, que são mantidos ocultos, né? E parte disso é interpretado pelos mister, ou mistes, né? E aí se criam as derivadas, né? E aí as degradações desses cultos, né? Porque, por exemplo, assim, o discípulo lá, o seguidor de Jesus, o Paulo, em uma passagem na Bíblia, ele diz, eu sou epopté, eu sou epopté. Então, ele se auto-intitula como adepto. Então, para ele usar esse termo, é porque ele era. E realmente tinha um que sabia o que estava acontecendo. Sim. E mais as colunas de Joshua ben Pandira, Nicodemos e José de Arimateia, que sabiam da história real do Nazareno, né? E o resto tudo estava tentando ver eles sabiam mesmo da história real? Da origem e tudo? Eles eram da ordem que dava suporte a ele. Eles eram da ordem, então Sim. todos eles com consciência, então não vamos falar, olha quanta coisa Nicodemos e José de Arimateia, todos eles do mesmo lugar. imagina, e eles sim, eles pertencem a uma ordem que dá suporte aos avataras, né? E que perpassa da Atlântida até hoje. Perfeito. E eles continuam fisicamente agindo. Então todos aqueles personagens vieram todos juntos. Sim. Ninguém vem sozinho, quer dizer. Não, até porque tem uma equipe. Não, até porque quando um representante, um que vem para, como diz Krishna para Arjuna, né? Quando o Dharma, que é a lei, declina e a Dharma se manifesta, se levanta e manifesta para a preservação da lei, né? Então sempre tem uma ordem que ela fica latente e ela é reativada para criar o entorno para a vinda do. Olha só, entendi. Sempre é assim. Claro. Sempre é assim, né? Então, você fala então é sempre interessante a gente olhar o entorno da figura principal, vamos chamar assim. Sempre. O oculto está no entorno. Perfeito, muito bom a gente falar isso. Né? Então você pega hoje, né? Hoje, seria o equivalente à época de Joshua. Então o próximo, né? Já se manifestou. Sim. Né? E teve ordem que daí, pegou e se exteriorizou antes e veio do Oriente para o Ocidente e preparou para... A mesma coisa foi feita quando da vinda de Joshua, a mesma coisa foi feita quando da vinda de Buda. A ordem de Ararat seria a ordem do momento ou não? Não, a OSG, a Ordem do Santo Graal. Ordem do Santo Graal. Sim. Tá. Então, quando veio Krishnaya, quando veio Gêmeos, né? Sim. Sempre 2. Budai, 2. Né? Quando veio o Jesus e o irmão dele, sempre 2, né? Então sempre a ordem vem e dá suporte. Então daí na época, né, dos seguidores lá, mas do entorno imediato do Joshua, então Paulo disse, eu sou Epopté, né? Eu sei o que está acontecendo. Né? Agora fica uma pergunta assim. E ele também era da turma, Paulo? Consciência? Eu sabia o que estava acontecendo. Sabia? Porque ele era um discípulo. Ele era um adepto, né? Sim, mas os adepto e apóstolo é a mesma coisa ou não? Não. Um é adepto, dentro daqueles 12 históricos, quem é que tinha consciência? Só o Paulo? Perfeito. Tá, ok. Sabia, ótimo. Os outros não. Tá. Porque discípulos somos todos nós, né? Que tentamos aprender alguma coisa. O adepto é aquele que Então Paulo era diferenciado, fazia parte então da coisa. Tá. Sim. E aí fora desses dos 12, né? Daí tinha todo o entorno que era a ordem que dava suporte a ele, né? Perfeito. Olha quanto assunto aparece, né? Impressionante. Sim, sem dúvida. Impressionante. E aí então, aí fica uma questão.
Pô, o Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, ele nunca deixou nada escrito, primeira coisa. Não. Né? A própria Bíblia foi construída depois, né? 70 anos depois do primeiro livro. Os locais onde se praticava o cristianismo de início, até o século IV, V, não tinham altares, eram outras coisas, né? Mas fica uma pergunta assim, quem que aprendeu a construir as catedrais se isso não foi ensinado? Pois é. Né? Quem que ensinou os maçons a construir os templos? Quem? Né? Nós já vamos responder isso tudo, né? E aí então você pega hoje, por que daí mesmo as religiões hoje elas são rituais, né? Você pega, por exemplo, na Igreja Católica, a veste branca, né, do sacerdote, a alba lucis, né? Ela é a mesma que era usada pelos sacerdotes de Ísis, né? Era a mesma Por quê? Sim, é porque assim, a o que tradição... significa isso? Não, isso é a segunda parte da nossa conversa. Tá, Primeiro eu vou mostrar então o que, tá que é hoje, tá. depois eu vou explicar o que acontece Ok. na ritualística, né? Então, você pega a pia batismal, né? Então a pia batismal, ela ficava sempre à esquerda no templo de iniciação e era onde o postulante, o discípulo iniciava o seu caminho, né? Então hoje ainda fica a mesma coisa. Tem a água sagrada que hoje daí então que eles chamam de água benta hoje. Então, antes também na época dos cultos ditos pagãos, né? Então tinha uma água chamada lastral, não me lembro exatamente o nome, lastral, alguma coisa assim. E aí era tido como uma água mágica, era uma água comum. E aí se pegava uma folha de louro e aí se jogava nas pessoas, que isso ali era o símbolo da fertilidade, né? Então era um culto fálico. Claro, né? Ligado ligado à fertilidade, ligado às séries. E aí tudo isso aí foi transladado para a Igreja Católica como um outro sentido também, né? Sim, e até porque a igreja, quando foi construída, até eu recomendo, se vocês quiserem, tiverem tempo para ler, tem um livro muito interessante, bem pequenininho, 30 e poucas páginas, As Origens dos Rituais na Igreja e na Maçonaria. Eu tenho, para variar. Puxa, lá da vem e-mail. Helena Da Blavatsky. Sim. Eu tenho e posso disponibilizar, então chocante, já sei que vai chover e-mail de novo. Tanto para os maçons quanto para os cristãos. Não invalida porque é o seguinte, religião é opção. Né? Então, independente de qual seja a religião, muito bem, é uma boa escolha. Agora, pratique com consciência, então tenha a noção do que você está fazendo. Claro, isso é muito importante. Porque, assim, uma missa ou uma sessão de uma loja, né, ou uma reunião, qualquer que seja hoje, né, a ordem secreta ou discreta ou a religião, o que é feito ali é um ritual que tem toda a simbologia do que era feito antes mesmo de existir, né, o que veio trazer o conteúdo que daí é renovado. Então isso é muito importante para que tenham consciência do que acontece. É toda a simbologia, né? Assim, você pega a simbologia das igrejas ou dos templos, ou o que seja, onde a abóboda é pintada de azul, com dourado, com estrelas, né? Aí isso aí vem do culto egípcio inicial, que daí derivou de Osíris e Osíris. Ísis e Osíris... Io, né? Sim, que faz o caminho Ísis de e Io, não é Osíris isso? são tidos como divindades egípcias, né? Mas na verdade não, né? Eles eram atlantes, sacerdotes atlantes, né? Também ligados à questão dos gêmeos, e que daí vão e fundam o que seria a civilização egípcia, tomando por base a região de Abidos, ou Abidos, né? No Egito, onde daí então se espalha a civilização. Depois é que vem o primeiro Menés, né? E aí cria o culto a Osíris e Ísis, então eles criam a civilização depois de Cefas, como todos os avatares, né? Que eles vêm, criam a civilização e depois se retiram, né? Como Manco Cápac, Quetzalcóatl, né? Todos Isso eles, que é né? interessante, eu andei pesquisando, né? Que eu gosto mais de pesquisar, e aí fui por o caminho de Io, né? Eu fui ver e a origem é Ísis e Osíris, né? Dos, né? Que daí também tem um braço que daí pega perpassa da meseta do Pamir, daí vem e vem para a Península Ibérica e se lança, né? É um braço do Y.
né? Isto, E aí muito o interessante. outro braço que deveria ser na América do Norte, deveria uma raça, uma sucesso evolução, daí vem, se junta e vem para cá. Então esse caminho, e também o caminho de I-O, I é masculino e O é feminino, Isto, né? exato, Então tem- é o pai, mãe cósmico. Então tem qualquer coisa que se pega tem uma simbologia, mas você vai chegar num ponto único daí dessa simbologia. Bom, Deixa eu inserir essa pergunta no meio para a gente Sim. encerrar esse assunto. Eu acho que tá. Sobre o assunto atual, o Jorge fala do pessoal que conhece Jesus. Que conhece Jesus? Sei lá, tá. Que vem do Oriente para o Ocidente. Quem são essas pessoas? não, são as pessoas, assim, todas as ordens ligadas à tradição. E quando se fala do Jesus, Joshua Ben Pandira, Jesus da Igreja, é o mesmo pessoal que deu suporte a Buda, a Krishna, Quetzalcoatl, Mankapak, Os bodhisattvas e avataras anteriores. São ordens que vêm criar um entorno para que a divindade se manifeste para botar a humanidade de novo na linha, né? Aí então chegou a um ponto em que o Et Orient Lux, quer dizer, a luz está no Oriente, ela teve que perpassar e se transformar no Ex Orient Lux e no Et Ocidente Lux. A luz agora Está vem no Ocidente. do Tibete, né, para o Ocidente, para o Brasil. Então, essa ordem, quer dizer, e os valores, né, eles se deslocam, e esse povo que habitava no Tibete, no telhado do mundo, ele passa a nascer, ouvir fisicamente, sai de lá, vem para cá para o Brasil, para aprender português, para criar uma ambiência. Então, e todas as ordens que existem ao redor do mundo, os chamados postos representativos, México, Peru, Austrália, Egito, Índia, as coisas assim, todas essas ordens, né, elas se comunicam e trabalham em conjunto e se reportam e preparam, né, para que assim, o mundo ele não é a casa da mãe Joana, sempre teve gente trabalhando para, né, e essa gente trabalhando para sempre vem dar suporte ao que tem para acontecer. Então essas pessoas que hoje trabalham da mesma forma como trabalharam para Joshua, estão trabalhando para Maitreya, trabalhando, quer dizer, não é trabalhando no sentido de tripalho, de sofrimento, trabalhando é criar um entorno, né, consciente para que a divindade se manifeste E na os sua nomes, integralidade. na hora oportuna, vão aparecer. Sim, né? Chega um tempo que a gente, dentro dessa espiral que a gente está de conversa Exatamente. aqui, né? Chega um tempo em que a gente vai e conversa sobre tudo. Bom, A água aparece quando o poço está pronto. É isso? Então, ou quando dá uma baita chuva. exatamente. Bom, então com relação daí à ritualística, então tudo que se entende hoje como atividade religiosa, ela descende Apesar do das que tradições adequaram antigas. muitas tradições, adequaram a interesses. Intencionalmente, né? né? Intencionalmente, porque se você quer pegar como é que fala quando eu quero fazer com que você assuma a minha religião? Catequizar? Ou um termo parecido. Daí eu vou e adoto os teus costumes para fazer uma transição, né? Então eu vou e construo o meu templo em cima do teu templo principal, eu pego e crio as minhas datas em cima das tuas, tanto é que assim, o Natal do cristão, outro sentido, o Natal cristão, ele foi colocado A em 25 Páscoa. de dezembro porque é o Ostri. Natalis Solis Invictus, né? Sim, Que é o Sol Invicto. exatamente, que é e era o ápice de um culto, O solstício. que era o ápice de um culto à divindade da natureza, que Sim, tinha a ver com claro. o próprio sol. Sim. Na própria maçonaria, onde se você sal do Oriente por quê? Né? Porque é no Oriente que nasce o sol, e o sol é o primeiro rei, Sem dúvida. né? O sol é o primeiro Gadu. Só que tem daí erros de interpretação, não só nessa ordem, mas em várias, onde se adorava, e como o Amenófis IV no Egito, que criou uma série de ordens que derivaram várias ordens ao redor do mundo, que foi a maçonaria egípcia, e que era professada embaixo da Grande Pirâmide, ainda em Kut, né? Que embaixo da Grande Pirâmide ela tem uma invertida. Aí então, Amenófis IV ele cria o culto a Atom, então por isso que o nome dele muda de Amenófis IV para Kunaton, que é o amado de Atom, e Atom é o culto do disco solar, só que daí já é uma degradação porque você está cultivando o disco do Sol em si, quando na verdade não é esse Sol, é o Sol oculto. Exato, que nós já falamos aqui. Exato, só que na época, dentro dessa questão da ritualística ela ser degradada, né? Então se começa a analisar a coisa física, mas dentro daquilo que a gente está conversando agora há pouco, que tem o epópter, né, quer dizer, é o que sabe o que está acontecendo de verdade, né? E tem o mister, o mistes, que é aquele que só vê
né? Ele analisa aquilo que ele vê, que é o que fica no entorno. Então sempre se degrada o conhecimento original e aí então se criam os rituais que não fazem sentido, se criam as religiões e essas coisas assim, que é o que a gente vê hoje no mundo, né? Onde os mistérios ainda continuam sendo professados, né? Ainda continuam sendo reservados, dados homeopaticamente de volta à humanidade, que é, por exemplo assim, muita gente ao redor do mundo deve estar fazendo isso e nós estamos fazendo a nossa parte aqui de compartilhar, né? Mas chega um ponto em que a própria ritualística ela perde o sentido. Tem um conto muito interessante que assim, então tinha um templo aberto onde tinha um mestre que compartilhava conhecimento e era aberto, né? E aí sempre começou a aparecer um gato, né? E o gato vinha e o ritual na época então ele sentava, né? E aí as pessoas sentavam para ouvir, para ter conhecimento. E o gato transitava e aí alguns acharam que ele começou a incomodar, né? Assim, o gato é abusado. Né? E aí durante as conversas para o gato não perturbar, começaram a amarrar o gato numa coluna, né? E aí virou hábito amarrar o gato, né? Aí passou um tempo, o mestre morreu, né? Aí aquela reunião de estudantes, né, se transformou na ordem do gato. Porque olha só, perderam a noção das coisas exatamente. E pensaram que o gato que era o objeto de adoração. Daí saiu da questão do desenvolvimento da consciência pelo conhecimento e passaram a adorar o gato. Que incrível, né? Assim e isso mesmo, acontece muito, totalmente. Se perde, porque assim, sempre teve a questão do ritual, sempre teve, mas não da forma como é hoje, né? E a questão, inclusive, da ritualística, ela foi a causa de muitas quedas humanas. Exatamente. Porque você vai praticar, né, um conhecimento que você acha que tem, mas não tem. Né? E aí você vai criar coisas que depois cobram o seu tributo, que a gente falou um dia aqui que são as egrégoras, né? Então, uma egrégora inconsciente ou do mal, se quer dizer, vitalizada permanentemente por alguém de boa fé ou não, ela toma densidade, se transforma numa inteligência tal que ela tende a acontecer. E aí são as quedas das civilizações. Atlântida, Tibete, Roma, e por aí vai, sabe? Existe uma ordem natural das coisas, né? Sim, porque o ritual em si, é onde um grupo de pessoas, bom, por assim, um ritual, né, ou uma missa, ou uma assembleia, ou uma reunião, qualquer coisa assim, se você vai para pedir desculpa para alguém por alguma coisa, já está errado. Não tem ninguém para te ouvir. Verdade. Não existe, né? Se você vai para pedir alguma coisa para alguém, independente de quem seja, já está errado, porque não tem para quem pedir. Se você for louvar alguém, né, enaltecer, que não esteja ali presente, você tem que ter ciência do que está fazendo. Essa que é a questão. Assim, pratique o que vocês quiserem, dentro da opção pessoal de cada um, mas com consciência do que está sendo feito, porque senão fica aquela falsa sensação de dever cumprido. Então, o ritual, na sua origem, então é o seguinte: o conjunto de seres conheciam e conhecem o poder do verbo. Tá. Mantrika Shakti. Então ele vai lá e canta. Sim, que nós já falamos no programa anterior. Tem um poder, tem a entonação correta. Conhecimento do som, de música, né? Isso. Assim, e antigamente se dizia assim, que sem conhecer música e matemática não tem como ser um iniciado. Né? E a matemática que é a base da construção dos templos. Por quê? Porque são as medidas canônicas. Isso não vem de agora, né? Não vem dos maçons, né? Mas então, aí envolve coisas outras. Por assim, astros. Não, se diz que o pai de Irã, Abif, que foi o construtor do Templo de Salomão, ele fazia parte da ordem dos artífices dionisianos. E Dionísio, né, é um deus grego, né? Ou é o mesmo Baco, né? Só que daí o Dionísio é o deus de Nis, que é um monte na Índia, né? E Baco é tido, que é o mesmo, né? É tido como tendo vindo pelo Monte Meru, e o Monte Meru é o monte que comunica a Agartha com a superfície. Sim. Né? Então, a maior parte das divindades, né, cultuadas nos rituais que daí derivaram para todo o conhecimento ocidental da Grécia, né, e de Roma, são hindus. Sim, e todos
com uma origem lógica, com uma coisa física. Físico. É isso que é importante. Se diz inclusive que assim, ele tem o entorno do Baco, né, o do Dionísios, que ele tinha a aparência do que é uma pessoa hindu hoje, assim, mais alto, mais magro, com a tez escura, completamente diferente daquele entorno grego ali, com perfil, com biotipo completamente diferente. Então, tem uma razão lógica para isso. Então, o praticar ritualística, né, é conhecer o som, conhecer música, saber matemática, saber o que está acontecendo, saber o nome que você vai invocar, assim, estou falando um determinado nome nesse ritual. Saúdo não sei quem. Quem é esse não sei quem? Que força que ele representa, né? Exato. E mais, né? O que eu quero com isso? Porque assim, você está fazendo um ritual, daí o ritual, então, por exemplo assim, tem o fogo, que é a pira, né? Aí o foco da ritualística, qualquer que seja, depende de qual ordem seja, né? Não é a pira em si, porque a pira em si não transforma, porque se o fogo em si transformasse... É o Agni. Não só, porque se o fogo em si só transformasse, aí então era só deixar o templo funcionando 24 horas por dia com o fogo aceso e estava o mundo resolvido. Não. Quem transforma a verdadeira pira no processo é o ser humano que está ali dentro. Ele que é o alquimista da questão, né? Porque é só ele que consegue ligar o visível ao invisível. Entendo. Entende? Claro. Assim, isso que é a ritualística, é um grupo de pessoas conscientes transformando conhecedora dos 5 elementos. Tem que ter consciência, tem que ter conhecimento. Aí então você vai e faz. Então assim, eu vou pegar e recitar um mantra, né? E o som, ele é mágico, por isso então todas as religiões têm músicas, essas coisas assim, hinos, ou o que seja, né? E todas as ordens também têm, e as seitas, o que seja, né? Então você vai estar entoando o som, mas sabendo como entoar, sabendo até que distância... E o que você está fazendo, né? Sabendo até que distância você joga o som, você projeta o verbo, sabendo o que isso vai transformar, com qual objetivo, porque assim, quando você está em uma missa, ou em um ritual, em uma assembleia, ou uma sessão de uma loja, não interessa o que seja, você tem que estar ciente que o quê? É um conglomerado, um conjunto de forças que estão ao seu comando. Aí então você vai comandar. Isso é importante, hein? Isso é aí muito então importante. Você vai comandar o teu desejo, a tua aspiração, né? O comando para aqueles elementais que você vai fazer com que executem o teu desejo. Aí então tem os reinos representados, então tem a questão do carvalho representado na madeira, a questão do aço representado na espada e essas coisas todas. Então cada um tem o seu gênio. Estabelecendo as funções. Exatamente. Do que Aí você tem que pegar e ter consciência que você está comandando aquele conjunto de forças, né? No ritual, na missa, no que seja, você tem que ter noção que é o seguinte, é um processo alquímico que está acontecendo em você. É assim, nesse momento do ritual, você é o ponto de contato entre o visível e o invisível e nada mais. Se você não está tendo consciência nenhuma, aí você foi para a missa para mostrar a tua roupa nova. Ou você foi para a loja para mostrar que a tua espada brilha. Né? Ou você foi para o ritual para mostrar que a tua paramenta está bem passadinha. Então, é importante que aonde você estiver, que ritual você está fazendo, você tem que estar inteiro em corpo e mente. E espírito, né? E espírito, exato. Que se diz assim, que o templo mais formoso e o ritual mais perfeito é aquele que você realiza sozinho na câmara oculta do teu coração. Poxa, que bonito. Repete, por favor. Vamos lá, de novo. O ritual mais perfeito. Não consigo repetir as coisas. Sempre e o mais bonito é aquele que você faz no teu coração. Assim, é que o verdadeiro templo, né, é no coração de cada um. Isso é importante enaltecer. Mais uma vez o ser humano. Né? Porque assim, essa questão do ser humano, vamos imaginar o seguinte, grego, que você não tem nome e eu não tenho nome. Você não tem nenhum desejo, eu não tenho nenhum desejo. Você não tem nenhuma aspiração e eu não tenho nenhuma aspiração. Como é que eu vou me dirigir a você? Ser humano. Aí pergunta para mim assim, onde é que você vai na quinta-feira à noite? Eu vou lá conversar com o ser humano. Você vai conversar com o ser humano e com mais quem? Com os outros seres humanos. Depois você vai para onde? Eu vou para onde eu moro. E quem está onde você mora? Alguns seres humanos. E no outro dia você vai fazer o quê? Eu vou trabalhar. E quem vai estar lá? Alguns seres humanos. Perfeito, claro. Todo mundo igual. Isso. Todo mundo igual. Uma forma
inteligente de Exatamente. entender a coisa. E aí estão sem desejo, sem conhecimento, sem nada. Aí ser humano. Então, o passo seguinte, né, de você que não tem nome e que não tem desejo, que não tem vontade, que não tem nada e que está existindo, é você entender que daí como você não tem nome, não tem desejo, não tem conhecimento, você está acima, né, aí você já não é mais o ser humano, porque você está acima da individualidade. Daí quem é você? Eu sou nós. Plural, né? Onde é que eu vou? Eu vou conversar com nós. E vai já ia dizer vou conversar com nós. Eu ia dizer o todo. Eu vou para casa, o todo, ou vou para casa, morar com nós. Né? Que assim, você perde, né? Você muda essa tua visão. Então, qualquer coisa que você vai fazer em termos de, assim, o verdadeiro ritual é aquele que acontece em você. Por quê? Porque aquela coisa do ritual, o conhecimento, a matemática, a construção, o som, assim, o mantra, tudo aquilo foi dado para quê? Para que você tenha consciência. Porque senão não tem sentido o que eu estou fazendo. Não tem sentido? Não. Né? É uma construção vazia que em si não opera nada. Se eu não souber o que eu estou fazendo, não tem sentido. E até daí a construção ela foi feita, né? Aí ela foi feita e o reino mineral ele vai evoluir, mas vai evoluir em eras sem conta. Agora não, ele está ali porque é como se fosse um ambiente próprio para ecoar, quer dizer assim, para espargir o que ali é produzido. Aí você pega um ambiente construído adequadamente, acusticamente, construído adequadamente, matematicamente, nas medidas adequadas, daí coloca dentro desse local um conjunto de pessoas conscientes, com domínio do pensamento, com domínio do verbo, com domínio do som. Imagina a força disso. Criando cosmicamente no limiar do visível e do invisível, que é onde a gente está. O que a gente pode fazer de resultado que a gente pode ter? Nossa. Tudo, com certeza. Tudo. Isso que é um ritual. Fora disso, aí já é o mistério, que assim, é interpretar aquilo que eu vejo, não o que é realmente. Né? E aí fica aquela falsa sensação de estar pertencendo a alguma coisa, eu pertenço a essa ordem ou aquela ordem, a ordem do 7º grau egípcio, a ordem da maçonaria egípcia com os 99 graus, a maçonaria, o rito tradicional escocês antigo é aceito com 33, eu pertenço à ordem oculta da fraternidade branca, então eu pertenço à igreja do não sei o que, sabe? Então fica aquele negócio assim de pertencer a alguma coisa, como se fosse um refúgio afetivo emocional, né? Onde eu me encontro de vez em quando, né? Para fazer alguma coisa que eu não entendo muito bem e o resultado é zero. E eu uso como uma fuga, porque eu posso ir lá e daí reclamar ocultamente das minhas dores, né? E desejar e pedir coisas que eu não consigo ter capacidade para criar no mundo físico. Você falou em programas anteriores, no programa anterior que nós fizemos, no último que nós fizemos foi Egrégora, alguns rituais, podemos considerá-los assim, mas que eles têm sentido, e tudo isso aí que nós estamos falando. Sim, por exemplo, sim. O das 18 horas. Existe um ritual das 18 horas que aí... você se conecta. Sim, aí existem... Nós já estamos falando de outra escala de coisas. Não, perfeito, exatamente. E é factível, é real, é factível, e os nossos telespectadores, nossos irmãos, podem se associar nessa mente uníssona. Exato. Devem se ligar. Então, isso que eu gostaria de recordar para que a gente comece a fazer, comece a potencializar esses mistérios ditos maiores, eles se originaram na Atlântida, porque então a Atlântida tinha 7 cidades, cada cidade com 3 templos, né? São 21 e mais um no 8º seria o 22º. Então, disso daí derivou a chamada maçonaria dos Trachumarutas. Né? Isso. Aí, essa origem é a origem agartina, né? Exatamente. Então, essa é a origem, que a Agartha ela é um espelho do que era a Atlântida quando a divindade convivia com a humanidade. Okay. A exteriorização disso, então, são as várias ordens, né, que se espargiram pelo mundo e trabalham em função de colocar a humanidade de volta nos eixos, esse tipo de coisa assim. Né? Então, esses segredos, assim, esses ritos, né, eles ainda são mantidos até hoje, né, porque não é uma coisa assim que vai cessar. E aí tem determinadas horas que são professados, se encontram e se canta e se sabe o que está acontecendo e se cria essa coisa assim, e aí nessas horas... Independente do fuso horário, não importa?
Não importa. Se eu estou vivendo no Brasil, às 6 horas do Brasil. Nós temos 18 horas, porque a gente está acompanhando o pôr do sol. Pôr do sol, tá? Isso, por exemplo, esse é um horário... Até por conta do Ocidente, o Et Ocidente Lux, né? Então, se não fosse antes de 1924, nós teríamos que fazer o ritual de acordo com os horários do Tibete. Ah, tá. Então agora como já veio para o Ocidente, está aqui. Faz a partir então, desse horários 18 horas. 18 horas. Tem meio-dia também ou não? Tem meio-dia também. E 20 horas também? 20 horas também, mas o importante é 18 horas e meio-dia. 18. Qual é o comportamento que a maioria deve ter, mesmo que não tenha muita consciência do que está fazendo no começo? O que se mentaliza às 18 horas? No deserto de Gobi, no Tibete, né, nessa hora que agora são 18 horas, então se diz que o mundo para. Os pássaros param. Ah, que nem acontece, que nem está escrito ali, não? É mesmo? Que o Senhor do Mundo está... Sim, ainda hoje, né? Porque assim, o que para o Ocidente parece estranho, por Oriente é o dia a dia há milhares de anos. Diz que há silêncio absoluto, então, os pássaros param de cantar, os animais, assim, e aí você vê que assim que a terra se abre. Putz. Né? Então, deve ser nesse fantástico. momento... Não, deve ser não. Porque a gente vive isso todos os dias. Não, né? Tudo bem, mas... Então, nesse momento, assim, um minuto que seja, lembre-se, nesse momento, né, tudo está perfeito. Olha aí, né? 18 horas. 18 horas. Onde você estiver, lembre-se disso. Você falou hora de harmonia, hora de Santa Eucaristia, hora de esplendor e de gala, hora de Agartha Shambhala. Olha só, é isso mesmo. Esse é o verdadeiro ritual. Então tá, olha aí. Vamos falar. Então o porquê que você... Paramento, eu quero saber de paramento, eu quero saber das roupas. Então assim, primeiro a questão da alba lucis, da veste, né? Porque no templo você tem que estar esteticamente perfeito internamente e externamente. Isso dá uma harmonia indumentária, vamos dizer. Exatamente. Tanto é que, por assim, você não deveria ir fazer o teu ritual, independente de qual seja a tua religião ou tua ordem, né? Você sai assim com a cabeça quente, assim, no teu e vai para a tua loja fazer o ritual. Você atrapalhou um monte. Atrapalhou um monte, com certeza. Você está muito pé da vida, aborrecido e tal, e você vai para a tua vai estragar toda a egrégora. Semana e vai lá e vai participar da missa. Vai estragar tudo. Que seja construído ali, complicou. Né? Você não sei o que, daí você vai lá para a tua igreja e vai para pedir que o teu dinheiro seja multiplicado por 1 milhão. Pode esquecer. Tem que se harmonizar antes. Então a estética externa, né, ela é um espelho da estética interna, da harmonia interna. Okay. Por isso o branco. Né? E se diz que os iniciados antigos, então, eles tinham um espelho próprio cada um, e esse espelho ele só refletia o que de ruim existia em cada um. Então, enquanto ele conseguisse ver alguma coisa no espelho, ele não podia participar de ritual. Olha que interessante. E eu estava pensando antes disso, imagina se a gente tivesse um espelho desse. Os lugares de ritual e as igrejas de ficar mais vazios. Mesmo, porque não pode, né? E até assim, e aí se criou assim, antigamente assim, então se cria os conceitos daí de trindade, de Deus, essa coisa assim, e são todas coisas recentes, 2.000 anos, 3.000 anos para cá, né? Porque essa coisa ela era ligada à própria religião da natureza. E antigamente, então assim, tinha o culto às árvores mágicas, né? O carvalho, né? Então assim, os druidas ligados, por quê? Porque daí na época da ronda do reino mineral, então tem um Muni, né? Que é o reino vegetal, aliás, é o Muni que é o reino vegetal. Aí, por isso que o carvalho é tido como madeira mágica, os tronos dos reis, ditos reis antigos e tal, então eles eram entalhados em carvalho, né? E aí então tem a lenda das pedras sagradas, onde é a pedra cúbica do grande arquiteto do universo, coisa assim. Sim, Por quê? Sim. Porque a pedra sagrada é a pedra resultante do reino mineral, né? Então é o Agnes Imune, que é o nome do Buda, do vegetal é o Magnes Imune. Tem a questão depois daí, então, o culto aos animais sagrados, muito comum no Egito, nas tradições anteriores, né, da região da Mesopotâmia, porque tem, então, o Tursi Imune, que é o touro sagrado, então, é a consciência, é o Muni, né? E aí agora tem o Muni, que é o resultado da nossa evolução, que é o Rabi Muni,
Então, isso tudo sempre foi colocado nos rituais, mas de maneira degradada. Então, vou criar o licor da Santa Eucaristia, da tradição do Graal, né? E aí, então, a tradição do Graal, que é uma coisa de alguns milhões de anos, né? Que não tem a ver com a Igreja Católica. Exato. Né? Então, diz que ali tinha que ter, então, o líquido tinha o sangue do humano, o sangue do animal. Você já falou isso, achei incrível. O sangue do animal. Os 4 elementos, né? E o líquor do vegetal e o mineral. Aí, então, a degradação desse conhecimento, né, levou ao sacrifício de animais em rituais. A degradação maior ainda levou ao sacrifício de seres humanos em rituais. Exatamente. E não é isso. Nada disso, não né? é isso. Nada disso, aceitar isso como sacrifício. Não tem... Aí já é a degradação do conhecimento, né? E é o que se vê hoje em dia, né? Então, a distância do conhecimento original para o que é o professado, ela ficou muito grande. Então, assim, no ritual, né? Então, de onde vem o conhecimento para construir as igrejas, os templos, as lojas? Ele fala assim, não, mas é a ordem dórica, a ordem jônica. Coisa nenhuma, porque todos eles, assim como eles se remetem à Índia, né? E a Índia é a Aryavarta, né? É a mãe da raça ária atual, junto com o Egito. Então, a tradição da construção, ela vem da Atlântida, tanto é que assim, as pirâmides foram construídas, todas elas no entorno para ter 31.500, 31.600 anos de Cristo, né? E aí não tem nada a ver com a fundação do Egito, que é posterior à construção das pirâmides, mas essa tradição de levar o conhecimento e a matemática numa construção de pedra, então ela vem da Atlântida. Então, a medida, a matemática do templo, ela é feita para ajudar a ecoar cosmicamente o que ali é produzido. Você está em harmonia com tudo, né? E depois o templo, ele sempre é feito em medidas canônicas baseadas no ser humano. Né? Então você pega qualquer templo, né? Aí o feminino, tem algumas ordens que não aceitam o aspecto feminino, mas você pega o feminino entra pela esquerda, cruza, né? O central e se posiciona na direita, o masculino entra pela direita, cruza o central e se posiciona pela esquerda com uma pira no meio, né? Então essa simbologia toda, ela é exatamente igual, né, o ser humano. Então tem, no caso da mulher, vai ser gerado, né? Então tem o útero, tem as trompas de Falópio, tem a entrada, tem a questão do masculino, a questão do feminino. Pode perguntar. Não, isso aqui não tem. Isso aqui. Mudando o horário de verão, qual o horário que devemos sugerir? O atual ou o antigo para as mentalizações? Não desconsidera o horário de verão. O horário. O horário solar. O 18 horas se for 19 às 18. É uma hora antes, não. Você faz 1 hora antes no horário normal. Exatamente. Às 18 horas. Então, o templo, ele é a expressão cósmica da perfeição matemática, né? Ele vai ecoar o som que é produzido ali. Ele é a expressão do próprio corpo humano e tudo ali tem simbologia. Então, você está falando se daí na ritualística você vai usar o incensório ou a água, ou vai falar em latim, ou em hebraico, ou em sânscrito, ou o que seja, tem que saber o que está falando, senão não tem sentido. Okay. Né? E o porquê daí da questão externa, por que tem algumas cores? Isso, né? As cores, só faltou dizer isso. É porque cada sistema de evolução gerou uma cor. Né? E geralmente a tônica que é dada são as 3 sattva, rajas e tamas, né? Então agora você tem o púrpura, é a mistura de 2. Tem o verde, é a mistura de 2. O azul e o amarelo. O vermelho, o amarelo, o azul, vermelho é sattva, rajas e tamas, né? Isso. A mistura das derivadas. Aí se você vai usar um instrumento ou não, e aí tem a questão lá no caso da igreja de você repartir o pão e vinho, essa tradição, né, ela vem milhares de anos antes de existir a Igreja Católica. Sim, cada um adequou para a sua conveniência. Então, a ritualística que é professada hoje, ela é exatamente igual à ritualística professada ancestralmente. Hoje se tem consciência em algumas e não se tem consciência em outras, exatamente como era ancestralmente também. O que a gente tem que fazer agora é, independente da nossa opção, ter consciência do que a gente faz. Porque senão fica um ritual que não tem sentido nenhum. E isso daí fica uma perda de tempo e você fica, como falei agora há pouco, com a falsa sensação de ter cumprido o teu dever. Mas você falhou não com o teu entorno, você falhou contigo mesmo, né? E falhar contigo mesmo é falhar com a própria divindade. Então acho que hoje foi importante, estamos em cima da hora, e sensacional. Tem muito, assim, tem que se instruir, Fechou, né? Muito bem. Porque
ter muito conhecimento à disposição muito, sobre muito, isso. Tem para pesquisar e boas fontes. E não tenham medo de adquirir conhecimento não, porque não vai destruir a religião de vocês, ou a crença, ou a loja, ou a ordem, o que seja. Você vai contribuir para que isso tenha consciência, porque senão... Você vai saber o que você está fazendo, pelo menos. Sim, você vai inconscientemente para uma reunião lá da tua ordem, qualquer que seja, aí fala, não, mas lá você tem uma espada. Então aí você pega a espada, então você está aí fala alguma coisa e o tempo está coberto. Nem mas sabe o que você está fazendo. Que gênio que é que estou tratando, como é que vai ser feito isso, o que é o mineral envolvido, se eu estou usando coisa com madeira, o que é o vegetal envolvido, o porquê, que nome que é que eu vou falar, como é que eu vou cantar essa música, como é que tem que entoar esse som que eu estou cantando, e principalmente quem eu sou no processo. É verdade, claro. Isso é o ritual perfeito, Então você tem que ir sempre para fazer um ritual, sabendo que você está apto a fazer, porque o que você vai fazer em um ritual, qualquer que seja a ordem que você pertence ou a igreja que você pertence, o que você vai fazer, ele vai reverberar e ele vai, que é uma palavra que se usa muito, e ele vai ser repartido, espargido entre os teus pares. Então, quando você vai para um ritual ou para uma reunião qualquer, ou para uma missa, que seja qualquer, você vai pegar e dar o que você tem de mais oculto para o teu semelhante. Isso, e aí vem a pergunta, o que você tem está puro o suficiente para pegar e enfiar água ela abaixo no outro sem que ele saiba? Às vezes não. Então faz o seguinte, não vá. Isso é importante ter a consciência de que é um grupo com a mesma intenção e que ninguém é diferente de ninguém e todo mundo está trabalhando por uma causa muito maior. Isso é muito importante. Seres humanos. Seres humanos, exatamente. E estar bem, o que o Jorge falou hoje é importantíssimo. Se você não está bem, se você não consegue deixar fora do seu templo, do local de reunião, tudo aquilo que você está carregando, não participe, seja humilde, volte para casa, vá se fazer, deixe que seu grupo... E não pode usar aquilo assim, eu fui imprestável, vamos supor, uma semana, não sei quantos dias tem uma semana. 7. Não, quantas horas tem? 140, 168 horas tem uma semana. Eu fui imprestável 167 horas, quer dizer, eu fiz conscientemente, e daí durante uma hora eu vou lá e finjo que eu sou santo, boto minha roupa branca, ou então boto minha roupa mais novinha, e vou lá para o meu encontro lá na ordem, na igreja, o que seja lá, e canto, e digo, Deus, não sei o que e tal, eu sou um cara legal, muito obrigado, desculpa porque aquele dia eu peguei e chutei o cachorro, mas me dá aí 10 milhões em troca. Está enganando quem? Você mesmo, claro. E enquanto isso a vida vai passando, e a vida tem que ser aproveitada. Olha, maravilhoso, por isso que eu fico fazendo contagem regressiva quando acaba o programa. Na verdade não acaba porque eu respiro isso, eu respiro vida inteligente. Então, Jorge... É só assim, uma hora passar muito rápido e é assunto para um mês, todos os dias. Mas a nossa intenção aqui é só despertar a curiosidade em vocês, para que vocês vejam que é necessário se instruir e mais... O quão delicioso é se instruir. Não tenha dúvida disso. O prazer de você olhar o conhecimento nos olhos, o conhecimento de olhar de volta e você entender assim, mas então é isso que quer dizer? E aí depois desse enlevo, dessa felicidade em ter contato com o conhecimento, vem aquele ponto em que daí tudo está bem, nada mais importa, neutralidade absoluta. É isso que eu desejo a todos vocês. Fraterno abraço e até sempre. Fiquem em paz. Feliz sempre, um abraço.